do Senhor, irmãos amados, estamos aqui mais um dia, né, trazendo mais uma mensagem, uma palavra que Deus colocou em nosso coração. Eu sei que essa palavra vai edificar a sua vida, né, nesses dias que estamos separados fisicamente, mas sabemos que em espírito, em amor, na fé, estamos todos juntos, né? Que Deus possa derramar uma unção esta palavra, que possa tocar seu coração, que possa edificar, né? Acima de tudo edificar a sua vida, que essa palavra possa ser de grande proveito, né? Que seja uma palavra vinda diretamente, né, do trono da graça do Senhor. O Senhor possa me usar agora, o Teu Espírito Santo, através da minha boca, para falar para vocês, né, o recado que Deus tem para nós nesses dias, né? Então, que Deus abençoe. Eu vou falar, né, nesta palavra sobre uma oração que não é muito falada, que parece que está escondida na Bíblia, né, mas é uma oração que é muito poderosa e eficaz, que é a oração de Jabes, né? Eu vou ler aqui a passagem que está em 1 Crônicas, né, 4, do 9 ao 10, e diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então eu quero trazer neste dia, né, nesta palavra para vocês sobre esta oração. Uma oração poderosa, uma oração de pessoas que realmente querem estar acima da média, que pessoas que querem realmente estar, né, da presença do Senhor, vivendo o Evangelho vivo. Não um Evangelho de mentiras, de palavras, mas um Evangelho vivo. Então eu quero começar falando, né, que essa mensagem está inserida no livro de Crônicas, né, que a gente acabou de ler. E o livro de Crônicas, né, nessa passagem, ele está vindo, na verdade, falando sobre genealogias, né? O que é genealogias? Então, quanto, né, ele está explicando, tal pessoa é filho de tal, né, que foi filho de tal, que é filho de tal, e vem desde a genealogia lá, que ele vem lendo vem falando desde o versículo 1, que fala assim, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, e Reás, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai, e assim por diante, né? Esses foram os filhos do pai de Etã, e ele vem trazendo uma genealogia do povo de Israel. E bem no meio desse texto que ele vem falando sobre genealogias, né, está escondida essa oração de Jabes. Parece que está escondido um tesouro, né, no meio porque normalmente quando é genealogia, muita gente, né, não lê, ele pula essa parte, né, ou lê rápido, porque é um negócio que às vezes não tem muito, é mais como um fato histórico, né, só para você saber quem foi, quais são as gerações e gerações das famílias. E só que nesse momento, quando ele chega no versículo 9, ele dá uma pausa nessa genealogia e começa a falar sobre essa pessoa, esse homem chamado Jabes, né? E Jabes, em nenhuma outra passagem da Bíblia fala sobre Jabes. Então essa é uma biografia, né? Uma pequena biografia curtíssima desse homem de Deus chamado Jabes. E essa biografia dele só está inserida nesses dois versículos, do versículo 9 e versículo 10 de 1 Crônicas 4. Então a gente vai ver que, por algum motivo, Jabes ficou registrado, né, na palavra de Deus, essa passagem, mas o nome de Jabes, o que aconteceu com Jabes, ficou registrado para que nos dias de hoje a gente, né, pudesse relembrar isso. Por que Jabes foi relembrado, né, foi registrado? Para que nos dias de hoje, em todas as gerações, as pessoas pudessem falar sobre Jabes. Então vamos começar falando, né? Que Jabes, primeiramente no versículo 9, fala que a sua mãe chamou seu nome Jabes, porque o seu nome significa dor ou tristeza, né? E ela
diz assim, por quanto com dores eu dei à luz. E a gente sabe que lá no povo, o povo de Israel, eles têm a tradição, né? No Brasil nem tanto, né? Mas os nomes, todos os nomes que as crianças recebem têm um significado, né? Tem uma história por trás, né? Então, toda vez que nasce, sempre tem um nome por causa de alguma coisa. Um nome que tem um significado, que significa alguma coisa. Por algum motivo, por alguma coisa, a pessoa recebe um nome, mas não é um nome escolhido aleatoriamente, que muitas vezes a gente escolhe no Brasil se o nome é bonito ou feio, né? Não, eles escolhem por significado, né? E ela, porque ela disse que por quanto dores, né, por quanto com dores eu dei à luz, é porque o parto dela, o parto do nascimento de Jabes deve ter acontecido alguma coisa complicada. Como a história de Jabes só é resumida nesses 2 versículos, a gente não sabe exatamente, né, o que aconteceu. Se ele teve algum problema no nascimento, se ela, a mãe dele, né, teve algum problema na hora da gestação, na hora que houve o nascimento, o parto, ou se ele teve alguma deficiência física, a gente não sabe exatamente, mas alguma coisa aconteceu nesse parto, né? Por isso ele recebeu esse nome, né, que significa tristeza, que significa dor. Então, praticamente Jabes recebeu uma sentença, né? Ele recebeu uma sentença de maldição na vida dele, porque o nome dele significava alguma coisa que trazia dor, relembrava tristeza, relembrava esse momento que ele teve no seu nascimento. Então Deus concedeu o que ele tinha dito. A gente vai ver ali que ele pediu algumas coisas para Deus e Deus realmente concedeu, né? Então, quando ele começou a orar, ele começou assim, né? Dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, ou seja, ele diz para largar, né, as suas estacas, ou ampliar as suas posses, os seus terrenos, né, se os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo e fizeres que o mal não seja aflito. Então essa oração a gente deve levar essa oração como uma demonstração, né, do poder precioso de Deus, que ele atende os nossos pedidos, né? Então a experiência de Jabes é um desafio para as nossas vidas. Ele teve uma experiência porque o que aconteceu? Jabes foi sentenciado a viver uma vida de dor e de tristeza, mas ele não aceitou isso. Jabes era um israelita, né, que foi criado, né, que foi para fracassar, foi criado para ter uma vida de fracasso, né? Então essa era uma herança, um peso que ele carregaria para a sua vida toda, porque ele recebeu uma sentença da mãe dele. Dores ela teve no parto dele, né? Mas Jabes não aceitou essa maldição. Jabes não aceitou, ele invocou a Deus pedindo para ser abençoado. Se me abençoares muitíssimo. Ele pediu para que seu patrimônio, né, seu patrimônio fosse ampliado, né, os seus bens, suas posses, que ele fosse preservado do mal, né? Vou ler mais uma vez aqui, porque Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo, né, se ele fosse bastante abençoado, se os meus termos amplificares, né, ou aumentar os seus patrimônios, e a tua mão for comigo, a mão de Deus, né, e fizeres que do mal não seja afligido. Então ele queria que traçar uma nova história, né, para a sua vida. Ele queria que fosse escrita uma nova história do que aquilo que era para ser, conforme ele foi sentenciado, né, quando ele nasceu. Então Jabes, por algum motivo, ele foi, né, que eu falei, ele foi registrado no livro de Crônicas, para que hoje nós pudéssemos ler essa oração e tomar uma lição para isso, um desafio, né? Jabes não aceitou a sentença que foi dada para ele. Jabes, ele foi, diz ali logo que começa, né, o versículo 9, fala, e ele foi, Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi destacado entre os seus irmãos, coisa que era para ser o contrário, né? Era para ele ser o último. E a Bíblia fala que Deus escutou a oração de Jabes. Jabes não se tornou vítima da maldição. Jabes não aceitou os limites que a vida, né, queria lhe impor. Ele não aceitou os limites.
ele teve a consciência da tragédia que seria a sua vida e ele pretendeu mudá-la, né? Ele quis mudar, ele sabia que aquela sentença era uma coisa que não era para ele. Então ele não aceitou a maldição, ele não aceitou aquilo que tinha sido sentenciado para ele. Ele falou, não, comigo não. Jabes não se contentou com o que ele era e o que ele tinha, né? Jabes queria ser mais do que do que ele era e ter mais do que ele tinha. Tanto que ele pediu, né, para que Deus o multiplicasse, para que Deus expandisse, né, seus patrimônios, tudo que ele tinha, né? Jabes não aceitou o significado do seu nome, não aceitou viver uma vida de dor, de tristeza. Jabes não aceitou as condições materiais da sua vida, né? Então Jabes ele não aceitou aquela situação. Ele fez uma oração e no final do versículo 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Porque Jabes ele queria ser uma pessoa não comum como as outras, né? Eu sempre às vezes falo isso nas minhas pregações, que nós não devemos ser a média, a gente tem que estar acima da média, sabe? A média é que nem na escola, né? Quando você chega lá, a nota é 10, tirou 5 lá, então você, é azul, né? Não sei se ainda é hoje, né? Na minha época era assim, você tirou 5 azul, você passou. Mas o 5, ele é a metade ali, né? Você tem o pessoal que está acima da média, o pessoal que está abaixo da média, você está na média. Mas você não pode se contentar e ficar na média. Você tem que estar acima da média. Você não tem que ser mais um na multidão. Você não tem que se contentar com isso. Você não nasceu para isso. É isso que Jabes estava falando. Ele não nasci para viver uma vida de dor e de tristeza, que era o significado do seu nome. Ele não aceitou a maldição que tinha sido colocada na vida dele. Ele não aceitou ficar vivendo naquela situação e falou, não, eu vou correr atrás, né? E nos dias de hoje, a gente sabe que o Brasil ele já traz uma bagagem, uma herança, né? Lá de trás, injustiça, corrupção, violência, desemprego, né? E acho que a autoestima do brasileiro já é baixa, né? Muito baixa. Então, mas a gente sabe que a herança de Jabes não era muito melhor do que a nossa. Que ele tinha ali alguma coisa, né? Se ele aceitasse aquilo que ele tinha, ele ia viver na sua vida com aquele pedacinho, né? Que lhe coube, com aquele pouquinho de terra, talvez, né? A Bíblia não diz exatamente, mas ele não queria ficar só naquilo. A Bíblia fala que ele olhou, né? Meus termos amplificares, né? Pediu para que seus termos fossem amplificados, para que o seu patrimônio fosse expandido. Então ele não se contentou em ficar só com aquilo. Nós não nascemos para ficar, né, com aquilo que nos foi sentenciado quando nascemos, sabe? Nós não fomos criados para isso. Deus criou para termos mais, né, para buscarmos mais, para crescermos, para estarmos acima da média. Você não tem que se contentar em ficar na média, né? Pensa nisso, reflita. Se ele aceitasse, ele ia viver só naquilo, né? Mas a partir daquela oração, né, Jabes lutou para mudar. Não se contente com as maldições familiares ou sociais. Não se contente com isso. Não se acorrente, né? Não se acorrente nessas maldições. Não fique conformado jamais. Não fique conformado na situação que você está. Corre atrás dos seus sonhos. Trace uma meta, né, de ter mais do que seus pais conquistaram. Traça essa meta, né? Com certeza seus pais vão ficar honrados. Né? Procure e fale, olha, meus pais conquistaram isso, daqui para frente eu conquistei isso. E aí você vai profetizar que os seus filhos vão conquistar mais do que você. E certamente, né, você vai, a tendência da nossa família está sempre melhorando. A cada geração sermos melhores. A ideia é essa, né? E Jabes tinha consciência das suas limitações, né? Mas tendo essa consciência das suas limitações, daquilo que ele sabia que era até o limite que ele podia chegar, ali foi o ponto de partida, né, para a transformação na vida dele. Jabes não se achava um super-herói. Ele orou e confiou em Deus, né? Ele pediu para, ele fez nessa oração, ele fez da seguinte maneira, né? Negativamente ele pediu assim, para não viver a maldição que ele recebera. No lado negativo, né? Ele não queria viver aquela maldição. Negativo daquilo.
Ele pediu para não ter longe de si a mão de Deus, que a mão de Deus não ficasse longe dele. Ele pediu para não ser alcançado pelo mal. E pediu que a tristeza não fosse a companheira da sua vida. Essas 4 frases, né, que tem ali descrita nesse versículo. E positivamente, né, pediu para ser abençoado, né, trazendo as mesmas palavras, só que positivamente seria, ele pediu para ser abençoado, ou seja, ele falou, se me abençoares muitíssimo. Pediu para que a mão de Deus estivesse com ele, né, então ele falou assim, e a tua mão for comigo, se a tua mão for comigo. Pediu que o preservasse do mal, então ele falou ali, se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. E pediu para ter uma vida tranquila. Né? Então Jabes ousou nessa oração. Ele quis mais. E hoje sabemos que seu nome, e hoje sabemos, né, porque o seu nome foi registrado ali naquela passagem de Crônicas, né? Então Jabes ousou ser acima da média. Então não se contente em ficar, né, na média. Abaixo da média pior ainda, né? Mas não se contente em ficar só na média. Nós fomos chamados para estarmos acima da média. Na média está todo mundo, é onde está todo mundo igual, né? Onde cada um está vivendo a sua vida. Não, você não pode se contentar com isso, você tem que se contentar e ficar acima, entre os melhores, né? Nós somos chamados para isso, para ficarmos entre os melhores, entre os grandes, né? Entre os melhores generais, os melhores soldados, os capitães. Deus nos chamou para ficar ali, acima da média. Embaixo, na média, vai estar todo o resto, né? Vai ter todas as outras pessoas que são aqueles que se contentam em ficar onde está, que são aqueles que se contentam com o que tem, com o que ganhou e acham que está tudo bem, que são aqueles que né, não lutam, não correm atrás dos sonhos, que vão viver na vida como um dia após o outro. E abaixo da média são os derrotados. Não, nós não temos que ficar na média, nós temos que estar acima da média, como Jabes, né? Então, que essa oração de Jabes, que foi ali, né, parece que é um texto que está escondido no livro de Crônicas, porque ali fala sobre as genealogias, e no meio das genealogias, Deus dá faz um parênteses ali, né? No meio dessas genealogias, abre-se um parênteses e conta sobre Jabes, né, sobre esse homem. E até nos dias de hoje a gente pode abrir a nossa Bíblia e a gente vai ler e a gente vai ver por que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Porque ele estava acima da média. Os irmãos poderiam estar na média, mas a Bíblia fala que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Coisas que havia, né, quando ele nasceu, havia sentenciado uma outra coisa, uma outra vida, mas Jabes pediu a Deus. Jabes orou e Deus escreveu uma nova história na vida de Jabes. Isso ele vai fazer com você também. Se você crer, né? Se você orar, se você pedir, se você correr atrás dos seus sonhos, se você não se contentar em ficar na média ou abaixo da média, fala para Deus, Deus, eu quero estar acima da média, eu quero estar entre os melhores, eu quero estar entre os primeiros, eu quero estar na elite, né? Na elite, né? Naquelas corridas de rua, né? Você tem a elite, que são aqueles corredores profissionais, aqueles que são os melhores, né, que é aqueles que correm num tempo, né, extraordinário, e atrás vem aquele pelotão que são as pessoas que são aqueles que estão na média ou até abaixo da média, né? Estão ali só não estão realmente para competir, estão ali só para fazer aquela corrida, mas nós devemos estar na elite, nós devemos estar entre os primeiros, entre os melhores, porque para isto fomos chamados. Então isso é uma mensagem também de motivação para você. Se motive, né? Procure estar acima da média, procure estar entre os melhores. Ore a Deus, corre atrás, né? Não fique parado. Se você estiver parado, você está indo para trás, né? O vento sopra, né? Você é um barco. Se você rema, você vai para frente. Se você para de remar, o vento te leva para trás. Você não vai ficar parado, o vento vai te levar para trás. Então, seja um homem, uma mulher de Deus acima da média. Essa é a mensagem para você. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa ser compreendida na vida dos meus irmãos, que possamos correr, Pai, cada dia atrás dos nossos sonhos, que possamos não nos contentar em ficar, Pai, entre a média, que ficarmos abaixo da média, que não nos contentemos em ficar onde estamos, mas que a cada dia possamos buscar mais a Ti,
estarmos acima da média, entre os melhores, entre a elite, como nós sabemos que o Senhor quer. E nós sabemos que fazendo isso, o Senhor ouvirá a nossa oração. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu querido. E medite nessa palavra, leia essa passagem de Jabes novamente, né? Procure meditar e tente, né, tirar dessa oração. Não vai fazer uma oração repetitiva, não vai ler falar exatamente como Jabes falou, mas você vai trazer para a sua vida e você vai falar com suas palavras para Deus o que você precisa. E nós cremos que Deus vai ouvir, como Ele ouviu a vida de Jabes. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.